Vocês estão bem, gente? Tem alguém feliz aqui? Amém? Isso aqui é um grupo de jovens ou o quê? Vamos lá, vocês estão bem? Amém. Até o final vai estar muito melhor. Mas vamos lá, levante suas mãos assim, em forma de receber. Feche seus olhos. Cara, hoje não pode ser mais um sábado, não pode ser mais um dia. Na verdade, todos os encontros nesse lugar não pode ser mais um encontro, mais uma reunião, onde o seu coração, a sua cabeça só está, cara, eu só estou pensando depois, onde a gente vai sair, ou em ver aquele meu amigo, ou encontrar aquela pessoa, sabe? O nosso coração tem que estar totalmente alinhado com a vontade do Senhor para esse dia. Deus tem algo novo para fazer sobre nós, sobre a sua vida. Existe um maná fresco, é o alimento diário que está para cair sobre nós, e você só recebe desse maná quem tem fome e que tem sede pela presença de Deus. Então onde você está, com suas mãos levantadas, comece a fazer a sua oração, as suas palavras. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz agora. Comece a falar: Espírito Santo, eu tenho fome da tua presença. Espírito Santo, eu estou com sede da tua presença. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Espírito Santo, eu abro o meu coração. Espírito Santo, eu abro agora a minha mente. Espírito Santo, agora eu abro os meus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor. Comece a declarar nesse momento. Vamos, a sua oração, abre a sua boca, abre o seu coração agora e comece a declarar: Espírito Santo, aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Aumenta a tua presença neste lugar, Jesus. Vem com a presença manifesta do Senhor. Nós sabemos, o Senhor já habita dentro de nós, mas nós convidamos a presença manifesta, a glória do Senhor sobre este lugar. Começa com suas palavras a convidar o Espírito Santo e declarar: Espírito Santo, começa a trazer vida ao meu espírito agora. Declara: Espírito Santo, traz vida ao meu espírito agora. O espírito que está fraco, sabe o que eu sinto aqui? Algumas pessoas fracas espiritualmente, sabe? É como se você já estivesse muito cansado. Eu tive uma visão agora de uma pessoa que estava como se estivesse na beira da praia, do mar, respirando muito, puxando o ar muito forte, sabe? É como se você tivesse nadado muito, você estava muito cansado das águas do mar, muito agitado, e você está na beira do mar, e você está respirando muito fundo, tipo, cara, eu estou muito cansado. Cara, essa aqui é uma noite onde o Espírito Santo ele quer renovar as suas forças. Para você especificamente, que você está sentindo nesse momento, eu sinto o Espírito Santo agora aumentando os seus músculos espirituais. Talvez alguns aqui estão fracos espiritualmente. O Espírito Santo ele está injetando agora ânimo dentro de você. Vamos lá, jovem. Se é você que eu estou falando e você se sente assim, começa agora a clamar mais ao Senhor e dizer: Deus, eu peço força, motivação dos céus sobre mim agora. Vem com força agora, assopra sobre nós, Espírito Santo, o fôlego de vida, o ânimo, a motivação, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Você que está sentindo algo já do Espírito Santo dentro de você, não perca isso. Não perca isso. Eu sinto algumas pessoas, é como se o seu coração ele acelerasse agora, está batendo mais forte. É o Espírito Santo, é sinal da presença do Espírito Santo agora em você. Algumas pessoas estão sentindo, parece que um calor nas suas mãos, parece que está vindo um calor no seu peito. Cara, é sinal do Espírito Santo. Não tenha receio, não tenha medo. O Espírito Santo está tocando alguns aqui agora. Tira a sua expectativa do palco aqui do altar. Coloque expectativa no Espírito Santo, em algo dele, algo que ele vai fazer aqui nessa noite. Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito.
tem alguém aqui chamado Vinícius. Não sei se tem alguém aqui com esse nome. Alguém tem esse nome aqui? Veio na minha mente agora. Lá atrás. Beleza? Pode continuar com os olhos fechados em oração. Só sinto uma direção do Espírito Santo quando eu estava falando, pensando aqui, e vem o nome Vinícius. Vem um rapaz, cara, cheio de sonhos, cheio de desejos, e é como se você viesse numa temporada onde esses sonhos, eles não fossem se concretizando, sabe? E até tava meio que, cara, quer saber, vamos indo, vamos levar aqui, vamos ver o que vai dar, eu vou continuar fazendo aqui as minhas coisas, mas é como se esses sonhos, que talvez não é de hoje, eu sinto que coisas aí de 5, 10 anos atrás, talvez mais, que vem em você colocasse numa gaveta, você estivesse colocando e deixasse stand-by esses sonhos. Eu sinto o Espírito Santo falando para você hoje, volte a sonhar, pega de volta esses sonhos, porque esse ano 2022 é a concretização desses planos e desses sonhos sobre a sua vida. Faz sentido para você essa palavra? Vamos estender as mãos sobre ele. Eu quero orar por você. Espírito Santo, eu oro agora no nome de Jesus sobre o Vinícius. Eu declaro agora, Espírito Santo, começa a confirmar, Deus, aquilo que eu acabei de declarar sobre ele. Espírito Santo, eu declaro no nome de Jesus todos os sonhos e desejos que foram lá guardados, enterrados, alguns deles, eu declaro trazendo à tona. No nome de Jesus, traz de volta esses sonhos. Eu declaro no nome de Jesus todas as barreiras espirituais, tudo que foi colocado à frente dele, Pai, trazendo frustração. Eu declaro agora o bálsamo caindo em você agora, o bálsamo de Gileade trazendo cura sobre toda frustração, sobre toda vergonha, sobre todo plano que você tentou e não deu certo. Eu declaro agora no nome de Jesus um ano de restituição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sinto essa palavra bem forte, restituição e restauração do Senhor sobre esses planos, sobre esses sonhos. E eu ouso mais, cara, eu sinto do Senhor que será maior do que os seus sonhos, mais do que você sonha, mais do que você pede, ao que Deus vai fazer na sua vida. Eu declaro no nome de Jesus uma unção para essa temporada caindo sobre você, no nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Continua com as mãos levantadas. Mas eu sabe, cara, o Espírito Santo, ele quer despertar algumas pessoas aqui. Enquanto eu estava no carro vindo para cá, daqui a pouco eu vou compartilhar uma palavra, mas eu senti essa palavra, despertamento do Senhor. Sabe, o Senhor não chamou você para você ser mais um cristão, ou um cristão qualquer nessa terra, ou uma pessoa que, cara, beleza, eu conheci Jesus, isso é muito bom, e é como se eu tivesse um chaveirinho, e eu ganhei esse chaveirinho, eu guardo no bolso, e that's it. Cara, existe algo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. Você já parou para pensar que foi Ele que determinou todos os teus dias aqui na terra? Ele determinou, Ele já selecionou, Ele já escolheu toda a tua história aqui na terra. E eu posso te dizer, não tem um dia aqui na terra que o Senhor já escreveu sobre você que não é um dia de milagre, que não é um dia de sobrenatural, que não é um dia para conhecer Ele ainda mais. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está fora dos planos e do propósito do Senhor para a sua vida. Cara, despertamento é o que eu sinto sobre esse lugar, é o que eu sinto sobre essa casa. Os líderes que estão aqui, pastores que estão aqui, cara, eu ouso dizer que através dessa casa vai haver muita restauração sobre Sorocaba, sobre essa cidade. Sabe, o que eu sinto é que desse lugar é como se fosse uma cúpula, uma estufa de formação de grandes líderes para essa cidade, cara. E eu ouso dizer que esse lugar é um lugar de conexão internacional. Eu não sei se existe alguma conexão com pastores de fora do Brasil, líderes sobre essa casa, mas eu via como se fosse uma ponte aérea, onde todo mundo que entra para o Brasil tem que parar nessa casa e nesse lugar para receber o que tem nessa casa. Não era simplesmente um lugar onde eles serviriam a essa casa, onde eles iriam ministrar, subir nesse palco, mas eu via pessoas sentadas aqui para receber dessa casa. Amém? Alguém crê aqui?
nisso. Espírito Santo, eu oro sobre essa casa, sobre esse início de 2022, sobre esse despertamento, sobre os pastores e líderes desse lugar, e eu declaro no nome de Jesus, Pai, essa casa, essa igreja sendo como essa ponte aérea de grandes pastores, de líderes, mas também eu vejo homens de negócios, pessoas da economia, grandes líderes da sociedade parando nesse lugar para aprender dessa casa, para receber dessa casa. Deus, e sinto que não serão pessoas que subirão nesse altar, nesse palco, pessoas de fora dessa igreja, mas é como se tivesse uma formação de base muito forte nesse lugar. É como se dentro desse lugar tivesse uma escola de aceleração de líderes e pessoas ousadas nas esferas da sociedade, no mercado de trabalho. No nome de Jesus, Pai, eu oro sobre esse lugar e eu libero para que esse ano comece isso, se inicie aquilo que vai acontecer nos próximos 7 anos. Eu declaro no nome de Jesus, esse ano, Pai, acontecendo aquilo que é fruto do sonho dos pastores dessa igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, igreja. Amém, jovens. Glória a Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: cara, deu para aquecer já? Fala, a gente só está começando. Você pode se assentar. Abre comigo 1 Samuel capítulo 3. Samuel 3, a gente vai ler dos versos 1 em diante. Enquanto você abre aí, se você não tem, acompanha com a pessoa do seu lado. Quero agradecer aqui os pastores, líderes dessa igreja, pastor Anderson, os meninos lá, em especial o João, que entrou em contato com a gente, essa casa, por poder receber o Dunamis e poder acompanhar e fazer parte daquilo que nós também estamos construindo no reino de Deus. Como já foi falado, sou Mateus, eu lidero o trabalho do Pockets, Dunamis Pockets, é o braço do Dunamis dentro das universidades. Nós fazemos missões dentro das faculdades, universidades do Brasil, fora do Brasil. Hoje nós estamos com em torno de 300 líderes de Pockets, 300 universitários em 11 nações, onde nós estamos em vários lugares do mundo, pregando o Evangelho, trazendo o reino de Deus semanalmente. Por semana a gente tem uma média de 10 mil universitários que passam pelas reuniões dos Pockets, e Deus tem feito coisas absurdas, cara, curas, milagres, muitos universitários encontrando a Jesus, aceitando a Jesus. E você que está numa universidade, faculdade, você sabe o quanto é pesado o ambiente universitário, o campus universitário. Quantos aqui são estudantes universitários, fazem faculdade? Levanta a mão aí, vamos lá. Quem já é formado? Você já se formou? Bastante gente. Então boa parte do pessoal que está aqui, você sabe do que eu estou falando. O quanto é um ambiente de um senso crítico muito elevado, a ponto de dados falarem que nos primeiros 3 meses os cristãos, eles acabam se afastando do Senhor. 70% dos cristãos nos primeiros 3 meses eles acabam literalmente se desviando, por conta do peso ou daquilo que é uma potestade que atua dentro do território universitário. E a minha missão e a missão do Dunamis de vida é a gente poder invadir esses lugares e a gente trazer reino de Deus e a gente literalmente restaurar esse lugar que um dia foi da igreja. Eu não sei se você sabe, mas das 10 melhores universidades do mundo, todas foram fundadas e lideradas por líderes cristãos, muitos deles pastores que fundaram esses lugares, porque é do coração de Deus a educação, é do coração de Deus, é vontade do Senhor.
Entretanto, a gente acabou saindo desse lugar, a gente acabou se afastando desse âmbito, e o diabo tomou posse desse lugar. E o nosso coração nós precisamos entrar nesse lugar. Lá estão os futuros líderes da sociedade, cara. Lá estão as pessoas que vão decidir muitas coisas na sociedade. Então imagina, nós entramos, a pessoa encontra Jesus, aceita o Senhor Jesus, e agora ela tem a Bíblia como princípio, como verdade única na sua vida. Ela saindo da universidade, sendo um líder na sociedade, ela agora vai pautar todas as decisões na palavra do Senhor. Isso é incrível, isso é maravilhoso, só que é um trabalho árduo, e é isso que nós estamos fazendo. Eu sou casado com Suelen, ela não pôde estar hoje aqui. A minha filha Laurinha, de 1 ano e 11 meses. Aliás, segue ela no Instagram, ela é popular no Instagram, então você pode seguir ela e ver os reels que ela faz. Que ela não, né? A mãe faz. Mas vamos lá, quem abriu a Bíblia, 1 Samuel 3, diz assim: eu abri. Ninguém abriu a Bíblia? Quem abriu diz: eu abri. Amém. Uma pessoa que abriu. Quem abriu diz: eu abri a Bíblia. Vamos lá então. Versículo 1. Acompanha comigo assim: e o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Eu quero parar por aí. Beleza, todos nós, ou quase todos aqui, a partir do momento que você conheceu a Jesus, você já ouviu falar da história de Samuel. Se você encontrou a Jesus provavelmente semana passada, você já sabe o que é Samuel, ou mais ou menos já ouviu falar de Samuel. E a história de Samuel é aquela história bizarra, onde a mãe de Samuel, Ana, de repente era estéril, e ela não poderia ter filhos, e de repente ela tem filhos, o Senhor concede para ela filhos, e nasce Samuel. E o que ela faz? Alguém lembra da história? O que acontece? Exatamente, você não pode ter filhos durante não sei quantos anos. De repente você tem, você pega aquilo que é o seu presente, o seu milagre, você faz o quê? Não, todo mundo guarda, não é verdade? Todo mundo, é o meu milagre. Mas ela faz o quê? Deus, eu vou te dar o meu milagre. De repente está Samuel sendo criado com Eli, que era o sumo sacerdote dessa época, cresce, e Deus abençoa Ana, e ela tem outros filhos. E essa é uma história daquelas que não são normais, cara. E de repente está aqui Samuel com os seus, alguns falam 14, outros falam 9 anos, outros falam 12 anos, mas era aqui ele um menino ainda, sendo criado, sendo treinado por Eli. E a palavra fala que eram dias onde não havia muitas visões, onde o Senhor não falava com muitas pessoas. O Senhor via e falava com poucas pessoas, com seus profetas e com o sumo sacerdote. Lá uma vez no ano o Senhor vinha, e esse é um daqueles dias que de repente o Senhor decide vir. Eu começo falando que de tempos em tempos o Senhor procura pessoas com um coração que o ame. De tempos em tempos o Senhor está olhando, e o Senhor olha, e os seus olhos passam pela terra, e Ele procura jovens sedentos por Ele, jovens que o amem. Eu sei que você já ouviu falar desse versículo, onde o próprio Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E esse versículo sempre mexeu muito comigo, porque parece que não sei se você já pensou, mas parece que Deus, assim, Ele faz, sabe, aquela excepção de pessoas. Tipo, beleza, todo mundo aqui, eu quero que todo mundo seja salvo, ok? Mas eu quero só que alguns aqui façam alguma coisa relevante. O resto vai ficar tudo escondido. E eu, orando
ao Senhor e estudando, eu entendo que esse versículo, na verdade, ele tem muito mais a ver com uma escolha nossa do que a escolha de Deus para conosco. Deixa eu explicar. Muitos são chamados, mas eu digo que poucos escolhem o chamado. Poucos decidem escolher esse lugar. Os olhos do Senhor estão sobre a terra e o Senhor está procurando aqueles que estão lá. Assim, Deus, eu estou aqui. Deus, essa aqui é a minha vida. Eu não tenho muito talento, eu não tenho muito dom, eu sou falho, eu acabei de chegar, eu nem sei muito bem sobre as coisas, mas eu tenho fome, eu tenho sede, e eu quero fazer alguma coisa aqui nessa terra. Eu sei que o Senhor tem propósito na minha vida, eu não nasci em vão, e eu quero fazer alguma coisa nessa terra. Isso aqui era Samuel. Deus de repente passa e encontra Samuel. E Samuel estava onde nesse lugar? Versículo 3 fala que Samuel, ele estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. E aqui eu começo a minha palavra. Eu prometo que eu vou ser muito breve, mas é algo que o Senhor tem falado muito comigo. Cara, nós queremos trazer transformação nos lugares onde nós estamos. No mínimo existe uma indignação, e tem que ter essa indignação dentro de você, para você fazer alguma coisa relevante para o Senhor aqui nessa terra. E abrindo um parênteses aqui, cada dia que você deixa de ficar indignado, no bom sentido da palavra, em falar, Deus, eu quero fazer alguma coisa, é um dia que passa a mais na sua história e você não fez nada. É um dia que você desperdiçou para poder fazer alguma coisa relevante para o Senhor, para fazer alguma coisa incrível para o Senhor. Cara, Deus não chamou você para você ir lá para a sua escola, você estuda e você tira boas notas, e ok, e legal, e você vai para a faculdade, de repente você encontra sua esposa, seu marido, você casa, e tem uma vida feliz, e seus netinhos nascem, e chegou o fim da sua vida, e você, uau, vou para o céu. Cara, que vida chata é essa? Não foi essa vida que o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou para conhecermos Ele e prosseguirmos em conhecê-lo ao Senhor, em conhecermos ao Senhor, como diz Oséias. O Senhor também fala da grande comissão, onde o Senhor nos chama para nós fazermos discípulos das nações. O Senhor também fala sobre nós sermos cheios do Espírito Santo. São coisas tão incríveis, coisas tão, uau, Deus, eu quero, mas não pode ser um evento na nossa vida e na nossa história. Não pode ser um dia na nossa vida e na nossa história. Se eu perguntar para você, cara, qual foi o grande dia, ou qual foi a última vez que você teve esse encontro com Deus? Se você demorar muito para pensar, e desculpa ter uma pregação talvez que você não queria ouvir. Talvez você queria ouvir aquela pregação, motivação e alegria, só que não é muito a minha praia. Enfim, desculpa decepcioná-los. Mas se você demora muito para pensar, cara, qual foi o dia que eu encontrei a Jesus, ou o dia que eu recebi do Senhor, que o Senhor falou tanto comigo, e cara, faz 3 anos, faz 5 anos, faz 7 anos, cara, alguma coisa aí tá errada nesse cálculo. Sabe, Mateus, quer dizer que eu tenho que ter todo dia um encontro bizarro com o Senhor Jesus, de ficar chorando e babando no chão? Não é todo dia que você vai ter isso. Até porque a nossa vida se baseia em fé, e não em sentimentos, e não em emoções. Não, mas assim, a gente aprende, o meu pastor fala assim, Mateus, se faz 2 semanas que passa e você não chorou na presença de Deus, começa a se preocupar. Se faz 2, 3 semanas que você não está no seu quarto, e quando você lê a Bíblia, alguma coisa não começa a ministrar e falar forte dentro de você, se preocupa, cara. Se preocupa, antes que seja tarde demais, antes que seu coração esteja muito longe do Senhor. E esse é o ponto. E aqui é a questão principal. O quanto de fome e sede eu tenho pelo Senhor. O quanto de desejo eu tenho de estar na presença de Deus. Samuel, então, ele é criado aos pés da arca. A arca simboliza o quê? Diga assim, a presença de Deus. Diga, presença de Deus.
Samuel, ele é criado e ele deita perante a noite, ele dorme, ele acorda debaixo, no lugar onde estava a presença de Deus. E nesse lugar da presença de Deus, onde Deus chama ele, nesse lugar da presença de Deus, é onde ele mantém o seu coração e os seus olhos fixos no Senhor. É no lugar da presença de Deus. Sabe, esse é o ano onde você tem que ficar mais tempo na arca, na presença, do que qualquer outra coisa. Cara, você não pode ficar se escondendo atrás das atividades da igreja. Você não pode ficar se escondendo atrás das inúmeras reuniões que você participa aqui na casa de Deus. Você tem que passar mais tempo na arca, na presença de Deus. Nesse lugar da presença de Deus, onde vai vir as respostas que você está aqui procurando. Nesse lugar da presença de Deus, onde você vai ter as direções para a sua profissão, para o seu trabalho. Nesse lugar da presença de Deus, onde você vai ter respostas em relação ao seu casamento. Talvez você está aqui hoje, cara, e você está com briga, com intriga no casamento. Você está assim, nem sei se eu casei certo, nem sei se eu estou nesse lugar certo. E talvez venha já minhoca na sua cabeça lá, para você separar, para você sair. No lugar da arca de Deus, na presença de Deus, é o lugar onde você tem plena confiança no Senhor. É o lugar onde vem as direções do Espírito Santo sobre a sua família, sobre a sua casa. Onde você está totalmente angustiado e você procura em pessoas e no pastor e numa pregação, e você fala assim, Deus, fala comigo hoje à noite. Quando o Senhor está falando assim, eu posso falar com você agora se você entrar no seu quarto. Deus, fala comigo amanhã no culto. E o Espírito Santo está falando, se você entrar agora no seu quarto, a mesma presença está lá, está aqui. Eu posso falar com você. Mateus, então por que serve a igreja, o culto? Isso aqui é um centro de treinamento. Isso aqui deveria ser o lugar de capacitação, encorajamento e treinamento para você sair na segunda-feira fazer alguma coisa. Você entende isso? Aqui é onde nós esticamos a sua fé, os seus músculos espirituais, e você vai, mas a sua manutenção é lá no seu quarto. É na arca, na presença de Deus. Como está esse lugar na sua vida, cara? Vamos lá, entramos em fevereiro agora. Como foi janeiro? Tenho certeza que você entrou 2022 falando, esse ano vai ser diferente. Esse ano zero Covid. Eu também falei isso, né? Glória a Deus. Até agora não deu muito certo ainda, mas vamos lá, a gente continua tendo fé. Deus, não, esse ano, nossa, eu vou orar. Eu vou orar assim que nem doido. Eu vou entrar no meu quarto, nem sei que horas que eu vou sair. E estamos em fevereiro. Como foi o seu janeiro? Quanto tempo você investiu na arca, a presença de Deus? Quanto tempo você ficou na presença de Deus, cara? Enquanto o Espírito Santo está chamando você lá na sua casa, o Espírito Santo está chamando você diariamente para ter esse tempo com Ele, para conhecer ainda mais a Ele, e nós amarmos Ele, nós saímos de lá totalmente amados pelo Senhor. Nós estamos ainda perdendo tempo. Sabe, a pandemia, de todos os problemas e coisas horríveis que ela trouxe, uma das coisas que ela trouxe à tona, que é muito interessante, é o quanto a vida do cristão era parecia que era uma falsidade, desculpa a palavra, era uma farsa. Que a maioria dos lugares onde eu vou, onde eu converso, todo mundo fala, nossa, um monte de gente se afastou, um monte de gente se desviou, um monte de gente saiu fora. Eu fico assim, meu Deus, o que estava acontecendo então? A gente esqueceu da arca do Senhor, que está lá na nossa casa, a presença de Deus está na nossa casa. Sabe, esse é o ano de você entrar no seu quarto, esse é o ano de você prezar pela arca de Deus, pela presença de Deus. Mateus, como que eu faço para ter isso todos os dias? Porque tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou desanimado, tem dia, que eu nem quero saber, eu estou irritado. Tem dia que a minha carne está
pulando dentro aqui, e eu não quero nem saber coisa de crente, coisa de oração, coisa de Bíblia. Eu digo que você precisa criar o seu ritmo na presença de Deus. Comece a criar o seu ritmo na presença de Deus. 3 coisas que você tem que prezar. Primeira coisa, leitura da palavra de Deus. Ontem eu vi uma foto no Instagram que chama Brasil em Mapas. Um post. Brasil em Mapas é o nome. Eles fizeram um post e tinham uma comparação que eles fazendo sobre pesquisas, jovens de 18 anos que pesquisam no último ano, pesquisavam sobre Bíblia no Google, e jovens que precisavam no último ano de 18 anos sobre vídeos de pornografia. Era essa a comparação. E a comparação foi que 80% pesquisavam pornografia e 20% sobre Bíblia. Isso aqui não seria estranho se nós fôssemos 20% de cristãos no nosso Brasil, na nossa nação. Não seria estranho, obviamente, o cara que não conhece é Jesus, ok. Mas nós estamos falando de 35% e alguns falam em torno de 40% de cristãos na nossa nação. Então, alguma coisa está muito errada quando nós vemos ainda uma diferença tão grande de pessoas ainda com pecados domésticos, com vícios tão profundos e pouca Bíblia. Na verdade, esses vícios aqui é consequência disso aqui, pouca Bíblia. Sabe, Salmo 119, versículo 9, 10 e 11, vai falar, Salmo 119, versículo 10, fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é possível um jovem, com todos os seus hormônios, se manter puro? E o próprio salmista declara assim: guardando a tua palavra. Em algumas versões fala, retendo a tua palavra. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, dizendo que é só por meio da palavra de Deus que nós mantemos a nossa vida em santidade. Eu conversava com um amigo meu ontem, com um discípulo meu, e ele vinha para mim e falava assim: cara, eu só quero aqui confessar a tentação antes que eu confesse pecado. Eu falei, é isso aí, é melhor você confessar a tentação do que confessar pecado. Falei, o que tá rolando, mano? Falou, cara, então, tá acontecendo isso, ele me contou as situações, e eu, analisando as situações, eu falei, cara, é coisa muito pequena, mas glória a Deus pela vida dele. Eu falei, cara, você já parou para pensar que são coisas que ainda estão distantes do pecado, sabe? Para você chegar no pecado ainda tem um caminho bem grande, mas glória a Deus pela sua vida, porque isso aqui representa temor ao Senhor, porque é você preocupado em fugir do pecado. Sabe, o perigo nosso é falar assim, pô, mas meu, eu sou jovem, cara, o que é uma olhada? Não, mas eu sou jovem, cara. Pô, o que é essa danada, irreverência? Pô, é normal, pô, eu sou homem, sabe como é? Não, mas você sabe, pô, eu tô solteiro aí faz tempo, né? De vez em quando uma caída. Esse é o problema quando a gente começa a relativizar o pecado. Quando a gente começa a relativizar o temor do Senhor, onde a gente acha que temor ao Senhor é só vir na igreja. Tem um monte de gente que está aqui e não tem temor do Senhor, porque você está aqui, a sua cabeça só está em porcaria, porque você está saindo daqui, a sua cabeça está fazendo um cálculo no pecado que vai cometer daqui a pouco. Eu nunca vou me esquecer eu liderei jovens por 8 anos, e não quero fazer a conta da minha idade, tá bom? Você está me olhando bem novo aqui, mas só para você saber, eu já estou 7 anos casado, então aí você já vai vindo, né? O cálculo. Eu liderei jovens por 8 anos. Eu nunca vou me esquecer Deus fez grandes coisas no grupo lá onde eu liderava, e cresceu muito a ponto de a gente sair de 19 jovens. Eu entreguei em 2019 a liderança dos jovens, quando eu vim assumir a liderança do Pockets. Eu entreguei com 850 jovens. Tipo, cresceu muito. Mas junto com o crescimento veio um monte de bucha, um monte de problema. Beleza? E o que aconteceu? Um dia eu estava saindo no meio da adoração, presença de Deus no lugar. Eu fui dar uma volta no estacionamento, cara, para ver. Eu chego no estacionamento, estava lá um casalzinho de jovens.
dando aquela namorada. Cara, eu bati naquela janela como se fosse sei lá, espanquei aquela janela. Eu falei assim: onde está o temor do Senhor? Aonde está o temor do Senhor? Cara, a gente não vai conseguir entrar numa transformação da nossa nação, a gente não vai conseguir mudar a realidade de inúmeros amigos seus que estão perdidos nos vícios, em drogas, em pornografia, em prostituição, se nós que conhecemos ao Senhor, nós não temos o mínimo de temor ao Senhor. Sabe, a gente não pode relativizar a olhada, que o próprio Jesus fala. Jesus, ele vai mais a fundo em relação à graça, onde ele diz assim: não é mais se você pecar, mas se você pensar na mulher do próximo, você já está cometendo pecado. Então no mínimo tem que ter essa pureza dentro de nós. Deus, eu não quero nem pensar, e se passa nos meus pensamentos, eu falo: Deus, purifica-me, Senhor, pelo lavar da tua palavra. E aí que entra a Bíblia, onde eu leio a palavra de Deus. Eu não leio como um livro qualquer, onde eu só estou lendo as letras aqui, mas eu estou falando: Senhor, vem com a palavra rema, vem com a revelação da palavra, Senhor. Sabe, nós estamos em fevereiro, cara. Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Você está lendo a palavra do Senhor todos os dias? Você está priorizando a Bíblia na sua vida? Se você não priorizar a palavra do Senhor Jesus na sua vida, você vai continuar com essa zinhaca dentro de você. Você vai continuar batalhando à toa, na força do seu braço, quando a luta é do Senhor, cara. A gente só precisa entrar e mergulhar na palavra de Deus. Cara, agora eu estava com um brother, amigo meu, conversando e dando algumas dicas para ele. E eu falando: cara, a nossa geração a gente precisa voltar a algumas bases que os nossos pais espirituais não precisavam nem falar sobre isso. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, e a minha avó conta, minha avó se converteu, meus avós se converteram em 1956, eles se converteram, na cidade de São Paulo. A igreja era tenda ainda, eu acho que ninguém tem noção disso aqui, como era, mas eram tendas. A igreja estava chegando, era um pastor americano que tinha chego. O meu avô foi para a igreja com 15 anos de idade, foi convidado pelos vizinhos, chegou lá, o pastor fez apelo, aceitou Jesus, voltou para casa, falou: mamãe, papai, aceitei Jesus, eu senti algo muito forte dentro de mim, nunca senti aquilo, e agora eu estou indo começar a ir na tenda que tem ali, todo domingo, tá bom? A mãe dele, minha bisavó, falou assim: ou você continua indo e vai embora de casa, ou se você quiser ficar em casa, você abandona Jesus, você abandona esse Jesus aí. Ninguém na minha casa vai virar crente. O que aconteceu com meu avô? 15 anos de idade, foi expulso de casa. Meu avô tem um livro, ele conta isso num livro, ele faleceu faz 7 anos já. Ele foi expulso de casa, foi morar na tenda, chegou para o pastor, ele falou assim: pastor, eu fui expulso de casa porque eu aceitei Jesus. E o pastor falou: meu Deus, volta para sua casa. Ele: não, eu não quero largar Jesus, eu não quero abandonar Jesus, só que tem como eu ficar aqui na tenda para ajudar? E o pastor deixou ele morar na tenda, enrolado em plásticos que tinha no fundo, e ele ajudava a varrer a tenda. Meu avô com 15 anos, minha avó com 16 anos de idade encontra Jesus nesse mesmo lugar. Depois de alguns meses, num culto, aceitou Jesus, volta para casa e fala: mamãe, encontrei Jesus, a melhor coisa da minha vida, nunca senti isso. A mãe dela sabe o que ela faz? Toda vez que você sair de casa para ir para a igreja dos crentes, vai para aquela tenda dos crentes, você vai apanhar. E minha avó, ela conta que em torno de 3 anos seguidos, todos os domingos ela ia, ela andava 1h20, 1h30, na volta ela vinha já rindo com as amigas, falando: hoje eu vou apanhar mais, porque eu estou indo encontrar com Jesus. Ela voltava e a mãe dela batia. E amigo, não é tapinha de hoje em dia que os pais dão, não. Era vara, era lasca no meio das costas,
ela sofria muito por causa do evangelho. Numa das conversas com a minha avó, a avó falava: Mateus, quando a gente aceitava Jesus na década de 60, na década de 50, a gente aceitava Jesus de verdade. Eu não ouvi falar de uma pessoa que se desviava na minha época. Todos, até hoje, muitos já faleceram, amigas da minha avó, dos meus avós, mas até hoje, todos permaneceram com Jesus, de verdade. E a partir do momento que encontrava Jesus, ela já sabia: eu preciso fazer 3 coisas. Eu preciso orar, porque é o único jeito que eu falo com meu pai. Eu preciso ler a Bíblia, porque é o único jeito que eu ouço o meu pai. E eu preciso jejuar, porque é o único meio que eu fico mais sensível ao meu pai. Eu me conecto com meu pai. 3 coisas que todo mundo, e não se falava disso, não precisava falar disso. E hoje a nossa geração, é o que a gente precisa, é voltar para essas bases. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós continuamos tendo a necessidade de ler a palavra de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas você não vai crescer espiritualmente de vídeos em vídeos no YouTube, cara. Você não vai chegar onde o Senhor quer que você chegue, baseado nas experiências dos outros. Até quando você vai se acomodar em ouvir uma experiência minha que Jesus fez, e você: uau, glória a Deus. Onde está a sua experiência com o Senhor? Onde está a sua vida com Deus? Onde está a sua história? Onde você teve que largar alguns amigos, onde você lutou para abandonar pecado? Cadê a sua história com o Senhor Jesus? Sabe, mesmo criado em igreja, eu cresci no meio de igreja, meus pais, meus avós, pastores, eu tive que ter um encontro com Jesus. Eu lembro que, mesmo tendo experiências, meus 12, 13 anos de idade foi muito marcado por Jesus. Lá para os meus 16, 17 anos eu acabei, sabe quando você está pisando nos 2 lugares? Eu vinha na igreja, tocava no louvor, participava da banda, fazia várias coisas, liderava inclusive grupos pequenos, lá que eram na época a gente chamava de células, lá na igreja dos meus pais. Mesmo assim, eu de vez em quando dava uns rolezinhos em umas festas, ia na casa de uns amigos que tinham umas festas, lá no meu terceirão, 2º ano, 3º ano. Eu fiquei um ano de 2010 inteiro, praticamente nesse lugar. Fugia das escalas, mas todo final de culto eu chorava, eu falava: Deus, eu não aguento mais essa vida, eu preciso do Senhor. Mas não conseguia sair. Eu lembro no final de 2010 teve um retiro na igreja, e eu falei: Deus, vai ter esse retiro, sabe, uma parte de mim não quer, porque eu sei que eu vou encontrar o Senhor, mas a outra parte de mim está clamando por uma mudança dentro de mim, e eu sei que é o Espírito Santo falando. Eu falei: Deus, vai ser agora nesse retiro. E eu lembro que eu vinha de meses tentando terminar um relacionamento, um namoro, com uma mina que nem vinha na igreja, eu nem gostava dela, eu estava totalmente preso. E toda vez que eu ia terminar, ela falava assim: se você terminar eu vou me matar, se você terminar eu vou morrer. E eu ficava preso nessa, tipo: cara, se essa mina morrer, a culpa é minha. Tipo, vai que ela se mata mesmo, vai que acontece alguma coisa ruim. Tipo, eu conheço Jesus e beleza, mas ela não teve a oportunidade que eu estou tendo de encontrar Jesus. E ficava aquilo, e o diabo trabalhando na minha mente, eu não conseguia largar. Eu lembro que eu entrei nesse retiro, os 3 dias eu passei chorando na presença de Deus, confessando pecado. Chamei meus pais, confessei meu pecado para meus pais choraram muito. Eu falei, a primeira coisa que eu falei: desculpa, pai, eu sou uma mentira, eu não sou aquilo que vocês acham que eu sou, que vocês vêm no altar, que vocês vêm liderando. Eu estou cheio de nojeira, eu estou cheio de lama, e eu estou aqui confessando. Eu estou disposto a começar do zero, a voltar, porque eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, e eu encontrei tudo nele. Não interessa atividade, função, líder ou não, eu só quero amar Jesus, eu só quero estar perto de Jesus. Meus pais choraram, minha mãe falou: Mateus, a gente sabia tudo. O Espírito Santo já falava com a gente quando a gente começava a orar, das coisas que estavam acontecendo na sua vida. E uma parte de mim ficou feliz, que eu falei: pô, não foi tão constrangedor eu contar meus pecados, que minha mãe já sabia. Mas ao mesmo tempo eu fiquei: pô, Espírito Santo, por que fofocar, né, tudo que estava acontecendo? Mas enfim, eu estava nessa, e minha mãe me abraçou e me perdoou, e eu me senti muito amado pelos meus pais. E ele falou assim: a gente acredita muito na sua vida, a gente acredita muito no seu ministério. Cara, você acha que com essa idade, com tudo que eu estava vivendo, eu ia me imaginar hoje estar aqui nesse lugar pregando, falando para muitas vidas sobre a minha história? Eu nunca imaginava estar com o microfone na mão, pregando para pessoas. Naquele dia, naquele estado que eu estava, eu pensava: Deus, eu vou ser tipo o
cara que menos faz alguma coisa aqui, porque minha vida é uma droga. Porque eu cresci em igreja, eu faço tudo errado, mesmo crescendo. Eu lembro que eu saí desse retiro totalmente amado com os meus pais, acreditando muito no meu ministério, no meu chamado. A primeira coisa, eu liguei para aquela menina, eu falei, não dá mais. Ela começou a chorar, falou, eu vou me matar. Eu falei assim, você não vai se matar, os anjos do Senhor estão cuidando de você. Procura uma igreja, você precisa encontrar Jesus. Desculpa porque eu não fui um bom testemunho, eu não apresentei Jesus da maneira que era para apresentar para você, mas você precisa de Jesus. Ao mesmo tempo eu falava, mas não na minha igreja, porque eu não quero mais te ver, mas vai lá em outra igreja. Enfim, e nessa confusão da ligação, terminei, rompi o que era para romper. Graças a Deus a menina não se matou, fique tranquilos, tá bom? Depois de 1 mês e pouquinho, já vi ela com outro rapaz lá, e eu só pensei, como o diabo me deixava preso nisso aqui. Como eu estava algemado nos meus vícios, como eu estava algemado em tantas coisas aqui dentro da minha mente, e como o diabo me mantinha preso, mesmo estando dentro da igreja, cara. Sabe, e foi, aquele dia eu lembro que foi um romper na minha vida, puf, foi uma decisão, foi muito, eu chorei muito, e eu lembro que foi uma decisão radical, mas foi uma decisão racional. Eu acordava de manhã, eu falava, Deus, é mais um dia que eu tenho para viver a minha vida para o Senhor. E eu acordava e eu lembro de ir para a faculdade, eu andava e eu olhava para o céu, eu via as nuvens. E sabe quando você está apaixonado? Alguém já esteve apaixonado alguma vez na vida aqui? Pô, você que está casado, você é o primeiro a levantar a mão, cara. Vamos lá. Você tem que falar, pô, continua apaixonado, entendeu? Aquele esquema. Não, você sabe. Sabe, e eu totalmente apaixonado por Jesus. Primeira coisa que eu pensava, eu lembro que eu andava nesses primeiros dias, eu olhava assim para o céu, e eu olhava para as nuvens. Sabe quando você vê desenho na nuvem? Eu vinha assim, desenho de coração, eu começava a chorar. Jesus. Eu vinha desenho de cruz. Sabe? Eu lembro de um dia que eu vi um passarinho tomando água numa pocinha de água. Sabe aquelas pocinhas que ficam na rua? Que choveu à noite, ficou um buraquinho, aí estava o passarinho, e eu comecei a chorar. O Senhor está alimentando o passarinho, Deus. Eu chorava, cara. Sabe, a paixão por Jesus. E a minha oração até hoje é assim, Deus, não me faz perder esse amor pelo Senhor. Não faz eu perder esse coração simples em amar a Tua presença, em valorizar a Tua presença mais do que qualquer coisa, Deus. Sabe, a nossa geração precisa disso, nós precisamos disso, cara. O seu clamor tem que ser assim como Samuel, Deus, eu quero ficar na arca do Senhor, eu só quero estar nesse lugar, e na arca do Senhor eu sou plenamente satisfeito, na arca do Senhor eu encontro tudo, na arca do Senhor, nesse lugar é onde não tem medo, onde não tem comparação, na arca do Senhor, onde eu não me preocupo com os elogios, se eu agrado ou se eu desagrado, se eu tenho muitos likes, se o post deu certo, se não deu, se as pessoas se preocupam com a minha vida ou não, porque eu encontro tudo. Na arca do Senhor eu encontro tudo, na presença do Senhor eu sou plenamente satisfeito, cara, plenamente satisfeito. O que nós precisamos é estar na arca do Senhor. A palavra de Deus faz com que a gente volte para a arca do Senhor. A oração faz com que a gente volte para a arca do Senhor. Sabe, Mateus 6,6, quando vai falar sobre, quando Jesus fala, cara, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensa. Guarda algo no seu coração. Não tem a ver com as suas palavras quando você está em oração. Não tem a ver com a qualidade da sua oração. Não tem a ver nem mesmo com o quanto de palavras você libera naquele momento de oração. Tem a ver com a atitude de você decidir entrar na presença de Deus e ficar com Ele. O versículo, presta atenção no versículo, fala para você entrar no seu quarto e orar ao seu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensa. Você nunca parou para pensar que quando eu estou orando, eu estou falando, e o meu pai deveria estar o quê? Ouvindo. Mas por que o versículo fala sobre meu pai que me vê, e não o pai que nos ouve em secreto? É porque não tem muito a ver com as suas palavras, não tem muito a ver com a qualidade da sua oração, tem a ver com o fato de você estar naquele lugar, e Deus honra a sua atitude de estar naquele lugar. Por isso que a recompensa vem quando o pai te vê naquele lugar. Ainda que você entre naquele lugar cheio de dor, cheio de angústia, cheio de ansiedade, e até mesmo você está assim, Deus, eu não estou sentindo nada, parece que o Senhor está uns 2 quilômetros aqui.
Parece que o Senhor está longe daqui, mas eu estou aqui. Eu decidi hoje estar nesse lugar. Talvez é uma segunda, uma terça-feira, e você está lá, Deus, eu estou aqui, Deus. Eu só quero estar na tua presença, Deus. E você começa a dar palavras de gratidão ao Senhor. Você começa a falar, Deus, eu te amo, eu amo a tua presença. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que sustenta a minha casa, é o Senhor que sustenta a minha vida, é o Senhor que tem a minha história. O Senhor é adorado, o Senhor é entronizado, o Senhor é santo, o Senhor é exaltado. Eu coloco o Senhor no mais alto lugar na minha vida. O Senhor tem primeiro lugar na minha vida. E ainda que você não sinta nada, e ainda que não veja nada, e a cortina não vai bater, e não vai entrar um vento, e não vai tremer as paredes, mas ainda assim o fato de você estar naquele lugar, você está construindo o seu relacionamento com o Senhor. A partir do momento que você começa a construir a sua vida com o Senhor, é aquela parábola que Jesus fala sobre o prudente e o insensato. Em Lucas vai falar sobre o momento que Jesus diz assim: o prudente é como aquele homem que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras. Ele constrói, ele cava fundo, ele coloca fundamentos e ele constrói a casa dele sobre o quê? Sobre a rocha. Você quer construir a sua vida sobre a rocha? Você quer a sua casa fundamentada, os seus anos lá na frente, quando você estiver com os seus 40, os seus 50, os seus 60 anos, você olhar para os seus filhos, para a sua geração, você dizer, Deus, valeu a pena, eles estão servindo ao Senhor, os meus filhos, os meus netos estão nos caminhos do Senhor. Não vai começar quando você tiver seus 40, 50 anos, começa hoje a decisão, e a decisão é de construir a sua vida sobre a rocha, construir a sua vida fundamentada no Senhor. Lembre-se, é palavra de Deus, é Bíblia, é oração e também, cara, jejum, consagração. Eu não precisava falar isso, mas eu quero motivar e incomodar do mesmo jeito você. Eu acabei de vir de 30 dias de jejum. 30 dias eu encerrei terça ou quarta-feira, hoje é sábado, né? Eu encerrei terça-feira à noite com um churrasco, passei mal porque não deveria, mas enfim. Você sabe que depois de jejum não pode comer coisa muito pesada, né? Mas comi coisa pesada, passei mal já, mas enfim, glória a Deus, estou bem. 30 dias de jejum, sendo que 10 dias desse só na água. Emagreci 9 quilos. Tô com a camisa voando aqui. 9 quilos. E eu posso dizer que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Esse período de jejum. Sabe quando você está totalmente sensível à presença de Deus? Quando você está andando e parecia que eu ouvia o Espírito Santo falando comigo. Quando eu lia a Bíblia eu começava a chorar. Quando eu conversava com as pessoas. Sabe, esse é o poder do jejum. Não é barganha, é sensibilidade ao Senhor, é consagração ao Senhor. Eu quero desafiar você a entrar nesse mês de fevereiro com as suas disciplinas espirituais regradas, a sua vida com o Senhor, a sua oração, a sua Bíblia, cara. Não interessa a idade que você tem, não interessa o momento que você tem, Deus convida você. Samuel tinha 8, 9 anos de idade e ele estava separado pelo Senhor naquele lugar. O Senhor convida você. E o que acontece com Samuel? De repente Deus começa a chamar ele, fala assim: Samuel, Samuel. O Senhor chama ele. E o que acontece? Gente, eu tô sem meu celular, eu não sei que horas que é para acabar a pregação, tá bom? Então eu tô indo embora aqui, tá? Alguém aqui me dá joga um pedacinho de papel. Não faz isso não. Mas tá no horário, né? Tô caminhando pro final. Posso caminhar pro final? Beleza. E o que acontece então? Deus começa a chamar Samuel. Deus chama Samuel, Samuel. Só que Samuel não estava acostumado com a voz de Deus ainda. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele estava acostumado com o lugar da presença de Deus. Ele sabia, esse é o lugar onde Deus está e eu não quero sair desse lugar. Como é a voz de Deus? Não, eu ainda não sei, calma, é o próximo nível, é o próximo estágio. Mas eu ainda não sei, mas eu estou no lugar da presença de Deus e eu vou continuar nesse lugar. E de repente Deus chama ele 1, 2, 3, as 3 vezes ele vai até Eli e fala: Eli, você me chamou? E ele fala: não, eu não te chamei. Ele entende, é o Senhor que está chamando. A próxima vez, Samuel, vai e responde: eis-me aqui, porque é o Senhor que está te chamando. E de repente, essa terceira vez ele fala: eis-me aqui, Senhor. E Deus vem e fala com Samuel. E Samuel, a partir daquele dia, ele é levantado como aquele que seria o juiz, o grande profeta e o grande sacerdote
daquela nação. Eu não sei se você entende, mas a história de Samuel, ele teve 3 funções. O único homem na Bíblia que teve 3 funções extremamente diferentes em relação à nação. Ele liderou a nação de 3 ângulos diferentes. Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Samuel foi aquele que ungiu o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Samuel foi e ouviu a voz do Senhor, vai lá na casa de Jessé e vai e fala com o rapaz que está lá, e eu vou ungir ele rei. Foi Samuel. Olha só a história de Samuel. Mas como começou a história de Samuel? Aos pés da arca do Senhor. Aos pés da arca do Senhor.